Bom dia, bom dia. Dando continuidade à nossa Escola de Formação de Discípulos, EFD, nós começamos vendo o propósito eterno de Deus. Vimos ali 5 subtemas, depois vida em Cristo, 6 subtemas, Evangelho do Reino, 7 subtemas, e agora nós estamos vendo fundamentos da fé. Nós começamos com arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, e hoje nós vamos ver um outro fundamento da fé que é imposição de mãos. É outro fundamento da fé para a vida dos discípulos e o fundamento que se refere especificamente ao serviço do reino de Deus, compartilhando a graça que recebemos do Pai. Qual a definição desse fundamento da fé chamado imposição de mãos? 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. De modo bem simples, podemos definir esse fundamento assim: impor as mãos é colocar a pessoa a quem ministramos sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Faz parte do serviço de cada um dos discípulos a seus irmãos e até mesmo aos incrédulos. Quando Jesus estava com seus discípulos ou em meio às multidões, ele era o servo perfeito, ministrando a graça de Deus, curando, libertando, abençoando. Nós que hoje somos o seu corpo, recebemos do Senhor a ordem de servirmos uns aos outros da mesma forma que o Mestre fez. Em outras palavras, somos sacerdotes de Deus para ministrar a graça e o poder de Deus aos homens. Todos os discípulos são sacerdotes. Deste fundamento, aprendemos que todos na igreja são chamados à obra de Deus. Na grande comissão de Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus menciona a imposição de mãos. Diante de Deus, todos são seus ministros, sacerdotes, aqueles que trazem a presença de Deus aos homens. Apesar de haver diversas funções na igreja, todos devem estar realizando a obra de Deus. Não é para alguns trabalharem e outros ficarem assistindo. Todos devem estar na obra. A palavra diz: também vós mesmos, como pedras que vivem ou pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Mais adiante, Pedro diz, no verso 9 de 1 Pedro 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Todos os discípulos estão na obra, não apenas uns poucos. E entre o que fazem está o simples e poderoso ato de impor as mãos sobre as pessoas e assim colocá-las pela fé sob a graça de Deus. O que acontece quando impomos as mãos? Nascidos de novo, inseridos no corpo de Cristo, o Espírito Santo morando no espírito dos discípulos, estes comunicam a vida e o poder do Espírito Santo quando impõem as mãos sobre as pessoas. Sendo um ato profundamente espiritual, espera-se que a pessoa que impõe as mãos tenha forte convicção de estar sob a autoridade de Deus e cheia de fé em Deus, E crendo que Deus está agindo e presente no ato da imposição de mãos.
Também deve ficar completamente dependente do Espírito Santo e sentindo-se responsável por seus atos diante de Deus. Quem impõe as mãos com a autoridade que foi delegada pelo Senhor representa o próprio Senhor. Logo, ele só pode considerar santo o que Deus considera santo. Só pode abençoar o que Deus abençoa. E é o que Paulo disse a Timóteo. Então, ali em 1 Timóteo 5:22, alertando sobre não ter comunhão ou cumplicidade com uma situação de pecado que Deus não aprova. Nos evangelhos, encontramos Jesus e seus seguidores impondo as mãos e realizando milagres. Em Atos dos Apóstolos, se fala dos sinais e maravilhas realizados pela igreja mediante a imposição de mãos. Atos 8:17, Atos 19:6, Atos 28:8. É bom ressaltar que, embora o foco do livro de Atos seja na ação dos apóstolos e o crescimento da igreja por meio desse serviço, podemos ver outros irmãos fazendo o mesmo, como foi no caso de Ananias impondo as mãos sobre Paulo ali em Atos 9:17. Assim Deus quer que façamos também. A prática da imposição de mãos. Gênesis 4:14-16, Lucas 24:5, Marcos 10:13-16. Primeiro, para abençoar. Então estamos falando agora de um subtema chamado a prática da imposição de mãos. Primeiro pilar, abençoar. Nós podemos conferir bênçãos por meio desse gesto, tal como Jesus que abençoou seus discípulos e as crianças. Por meio do gesto da imposição de mãos, acompanhado de oração, podemos encorajar os irmãos em meio a situações do dia a dia. Como um pai que abençoa o filho que vai fazer uma prova na escola, o irmão que abençoa outro irmão diante das decisões sérias a serem tomadas, diante das lutas que estão acontecendo. Também podemos encaminhá-los para alguma viagem ministerial ou pessoal. Podemos abençoar noivos que casam e tantas outras situações práticas que se apresentem diante de nós. O Senhor quer que sejamos uma bênção para nossos irmãos. E uma das maneiras é orar com eles impondo as nossas mãos em nome de Jesus e especificar a bênção necessária. Quando impomos nossas mãos em nome do Senhor Jesus, é Ele mesmo colocando as suas mãos com amor, graça e poder. Isso mostra que dependemos de Deus. Tanto o que abençoa depende de Deus, quanto o que é abençoado também depende de Deus. Segundo, para curar enfermidades. Segundo pilar. Na grande comissão de Marcos 16, ali 15 ao 18, o Senhor Jesus diz assim no verso 18, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Lembra que Tiago fala disso, né? Tiago 5,14. Vemos essa prática em Jesus. Ali em Marcos 6,5 e Lucas 4,40, Jesus impõe as mãos para curar enfermos. E nos apóstolos, nos discípulos, também em Atos 9,37, em Atos 28,8. Mas não devemos limitar a cura à imposição das mãos. Eram também ministradas a unção com óleo. Lembra que em Marcos 6,13 e Tiago 5,14 fala disso. E a repreensão das enfermidades. Atos 3,6 e Lucas 4, do 38 ao 40. Deus quer usar as nossas mãos para curar as pessoas, para libertá-las de toda enfermidade e mal que as aprisiona, tanto as doenças do corpo como os transtornos mentais, as doenças da alma. É bom notar que os discípulos, eles não são curandeiros. Tudo é feito em nome de Jesus, porque poder e autoridade vêm dele, são dele. Nós também impomos as mãos para ministrar o batismo no Espírito Santo. Falamos desse tema no encontro anterior. Embora Deus não esteja limitado ao gesto da imposição de mãos para derramar o seu Espírito, como ocorreu no episódio de Pedro ministrando aos parentes e amigos de Cornélio ali em Atos 10:44, vemos, todavia, muitas vezes no Novo Testamento essa prática ao ministrar o batismo no Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 9:17, Atos 19:5 e 6.
Em Atos 8:17 diz que então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, evidentemente, um dos pilares da imposição de mãos é ministrar o batismo no Espírito Santo, porque o versículo 17 de Atos 8 é específico, claro e evidente nesse sentido. Nós também impomos as mãos para consagração a serviços específicos. Nesse ponto, a ênfase é a transmissão da autoridade ou compartilhamento da autoridade, impartição da autoridade para o exercício de serviços, de ministérios que envolvem a liderança da igreja, como aconteceu desde o Antigo Testamento, era princípio, né? E Deuteronômio 34:9 fala disso. Ali em Atos 13, os presbíteros em Atos 14:23, os diáconos em Atos 6:6, quando foram erigidos a esse ofício, houve imposição de mãos. Por essa razão, a imposição de mão em tais situações é por meio dos apóstolos, como diz Atos 14:23, ou de um presbitérios, para esse serviço específico, para consagração de serviços específicos ou ministério, precisa haver imposição da mão de apóstolos ou do presbitério, que está em 1 Timóteo 4:14 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Nós encerramos assim essa doutrina que nós chamamos de imposição de mãos, né? E amanhã, se Deus quiser, nós vamos continuar e vamos falar da ressurreição dos mortos. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um dia de excelência, que nós tenhamos um dia abençoado, que em nome de Jesus o Senhor da paz derrame paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Que o Senhor, ele derrame paz sobre a nossa cidade e que também ele nos dê o pão nosso de cada dia. Que ele nos dê hoje. Que ele derrame nas nossas mãos o pão e a semente, para continuarmos sendo despenseiros do reino. Nós abençoamos os nossos filhos e declaramos que a nossa geração é uma geração que continuará promulgando, propagando a palavra do grande eu sou, do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Graça e paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.